Hoje iremos voltar ao passado para relembrar essa que foi uma das mais tristes páginas da nossa história. Vamos falar do campo de concentração em Auschwitz, que fica na cidade de Leszno, no sul da Polônia. Esse foi o local de muitas atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se você gosta dos nossos vídeos, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e aguarde os próximos vídeos. Auschwitz foi o sétimo e maior campo de extermínio construído pelos nazistas, onde estima-se que mais de 1,3 milhões de pessoas foram mortas. Mas por que vamos falar de uma parte tão triste e cruel da nossa história? Precisamos falar desse assunto pois, como disse George Santayana, aqueles que não lembrarem o passado, estão condenados a repeti-lo. Então hoje iremos relembrar alguns dados e fatos ocorridos durante o tempo que Auschwitz esteve em atividade. Auschwitz na verdade era um complexo que contava com 4 campos que se dividiam em Auschwitz I, Auschwitz II, também chamado de Birkenau, e mais 2 campos de trabalho forçado um pouco menores, Buna e Monowitz, que estão praticamente destruídos e não podem ser visitados. Era comum formarem-se filas de até 100.000 pessoas em frente aos edifícios. Essas eram avaliadas e muitas já eram mandadas diretamente para as câmaras de gás, geralmente crianças, idosos e pessoas doentes. Já os que estavam aptos para trabalhar, eram tatuados com um número e mandados para os campos de trabalho forçado. Durante seu tempo de atividade, que durou entre 1940 e 1945, foram realizados experimentos nazistas com o gás Zyklon B, que era um gás em forma de comprimido, se transformava em gás letal quando entrava em contato com o ar. Por ter ação rápida, foi escolhido para ser um instrumento de extermínio em massa em Auschwitz. No auge das deportações, até 6.000 judeus eram mortos diariamente por este gás. Mas como era feito o processo de extermínio em massa? Para que esse processo não causasse pânico e tumulto entre os prisioneiros, era feito quase que um teatro pelos nazistas. Um deles ficava em frente à porta da câmara de gás entregando um sabonete para os prisioneiros e dizendo que eles deveriam tomar banho para ficarem limpos e posteriormente ficarem com seus familiares. Mas na verdade eles estavam indo para a câmara de gás, onde o Zyklon B era aquecido em um recipiente de metal para que se tornasse um vapor. Todo esse processo de execução levava em torno de 30 minutos. Depois disso, grandes exaustores sugavam o restante do gás para que fossem retirados os corpos e reiniciar todo o processo novamente. Os nazistas vangloriavam-se de esse método de execução ser bastante rápido e eficaz, mas apesar de ser considerado rápido, ele era extremamente cruel e doloroso, pois as pessoas sentiam convulsões violentas e dores extremas, já que o Zyklon B atingia o cérebro e produzia ataque cardíaco, assim que era inalado, bloqueando a respiração celular. Os sintomas começavam com uma sensação de queimação no peito similar à que causa a dor espasmódica e à que ocorre durante os ataques de epilepsia. A morte por parada cardíaca acontecia em questão de segundos. Eram dos venenos de ação mais rápida. Escapar desse verdadeiro inferno na Terra era praticamente impossível. O campo era cercado de arame farpado e eletrificado, cercando todo o campo de concentração e o centro de extermínio. Havia guardas equipados com metralhadoras e armas automáticas no alto das muitas torres de vigia. A vida dos prisioneiros era totalmente controlada pelos guardas que, por puro capricho, podiam aplicar duros castigos a eles. Todos aqueles que eram selecionados para trabalhar nos campos tinham sua cabeça raspada e tinham um número tatuado, e a partir desse momento as vítimas poupadas do extermínio imediato eram privadas de sua identidade individual. Suas cabeças eram raspadas e um número de registro era logo tatuado nos seus braços, como se fossem objetos. Os homens tinham que usar uma espécie de pijama listrado e casacos esfarrapados, e as mulheres usavam uniforme de trabalho. Ambos recebiam calçados de trabalho inadequados, às vezes tamancos. Eles dormiam com as mesmas roupas que trabalhavam, pois não tinham outras. Os prisioneiros dormiam em beliches. Cada barracão abrigava cerca de 500 pessoas que se acomodavam em apenas 36 beliches de madeira, onde geralmente espremiam-se 5 ou 6 prisioneiros por estrado. As pessoas viviam constantemente com fome. A comida, além de escassa, era muito pobre em termos de nutrientes. Era frequentemente uma sopa rala feita de carne e vegetais podres e uns pedaços de pão e algum tipo de chá. Era comum os prisioneiros terem diarreia e sofrerem de desnutrição, ficando assim enfraquecidos e tornando-se vítimas de doenças contagiosas que rapidamente espalhavam-se pelo campo.
Na entrada do campo existia uma grande placa com a seguinte inscrição: Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta, dando a falsa ilusão aos prisioneiros de que se eles trabalhassem duro seriam libertos. Infelizmente isso não era verdade e eles eram submetidos a condições extremas de esforço. Isso tudo era feito propositalmente, pois essa era outra forma de extermínio imposta pelos nazistas, que chamavam esse método de extermínio por meio do trabalho. Muitas experiências médicas foram realizadas em Auschwitz durante esse período, utilizando homens, mulheres e até crianças como cobaia. Dr. José Mengele, médico da SS, realizou várias experiências dolorosas e traumáticas em anões e gêmeos, incluindo crianças pequenas. O objetivo de algumas experiências era descobrir tratamentos médicos melhores para os soldados e aviadores alemães. Outras experiências tinham como objetivo aperfeiçoar os métodos de esterilização daqueles a quem os nazistas consideravam inferiores. Muitas pessoas morreram durante essas experiências, outros foram mortos após a pesquisa ser concluída e seus órgãos removidos para outros estudos. Mas após 5 anos de muita crueldade, as tropas soviéticas invadiram o complexo de Auschwitz e libertaram os pouco mais de 7.000 prisioneiros que encontravam-se em estado cadavérico e doentes terminais, entre eles 500 crianças. Pouco antes da chegada dos soviéticos, os alemães fizeram os aproximadamente 60.000 prisioneiros marcharem para a morte, pois tiveram que andar pela neve sem roupas adequadas, sem comida e muitos já doentes. Eles eram brutalmente espancados e muitos assassinados por não poderem caminhar e acabavam ficando para trás. Durante o curto período de atividades de Auschwitz, 20 de maio de 1940 a 27 de janeiro de 1945, foram mortas em torno de 1.300.000 pessoas, entre elas judeus, poloneses, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Nos dias atuais, o complexo de Auschwitz tornou-se um museu que ainda guarda toda a história triste e cruel desse local. Lá encontram-se preservados os barracões de alojamento dos prisioneiros, as câmaras de gás, os fornos de cremação dos corpos, as roupas dos prisioneiros e até mesmo os pertences pessoais, como óculos e sapatos dos que chegavam aos campos. Tudo isso serve de lembrança para que não esqueçamos o quanto a maldade ainda impera em nossos corações e quanto ainda precisamos evoluir como espécie, se quisermos um dia construir um planeta melhor, onde as pessoas sejam tratadas com os mesmos direitos e possam viver do seu jeito, sabendo que as nossas diferenças e características únicas é que fazem de nós seres humanos animais tão especiais e complexos ao mesmo tempo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no nosso canal. Até a próxima!